doutor Silvio Mendes, prefeito eleito de Teresina. Estava esperando para a gente conversar com o doutor Silvio Mendes, depois dessa viagem que o doutor Silvio Mendes fez a Londres. Agora, não só a viagem, mas o doutor Silvio, depois da eleição, não teve folga nenhuma, quer dizer, montagem de secretariado, teve reunião todos os dias, pepino todos os dias, entendeu? Porque a atual prefeitura de Teresina realmente virou uma fábrica de pepino, então todos os dias. Hoje mesmo o doutor Silvio está resolvendo antes de vir para cá, né? E aí, o doutor Silvio, felizmente, depois desse problema, ia almoçar, mas tinha entrevista aqui, mas aí... O almoço pode esperar. Espera um pouco o almoço, o senhor vai comer à vontade, depois, não tem problema nenhum. Doutor Silvio, muito obrigado pela presença, pela gentileza de ter atendido o convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Estou à sua disposição. Doutor Silvio, vamos começar com a sua viagem a Londres. Uma viagem, inclusive, que o senhor tornou pública, prestou conta dessa viagem nas suas redes sociais, todos os passos, todas as reuniões, tudo que foi discutido. E aí eu faço uma pergunta geral. O que é que o senhor aproveitou dessa viagem, já com sua experiência, sua longuíssima experiência, e com o que existe lá, o que é que o senhor conseguiu perceber que pode ser replicado para a Teresina? Douglas, por que Londres? Porque é uma cidade milenar, que tem muitas lições a nos dar, e foi uma viagem, de certa forma, cansativa, porque tem uma programação muito intensa. Quer dizer, a gente visitou desde o início da cidade, e de lá para cá até o centro, passando pelos cais, onde aconteceu a Revolução Industrial, e essas lições foram, assim, repassadas para a gente, e observamos algumas questões. Veja, Londres é uma cidade rica, muito experiente, mas ela tem problemas sociais numa dimensão menor do que a gente. Por exemplo, lá tem morador de rua. E o morador de rua, num lugar frio, até nevou um dia que nós estávamos lá. Mas tem morador de rua. Lá, as creches não têm vagas para todas as crianças do pré-escolar, por exemplo. Mas o governo tem muito dinheiro e eles pagam cerca de 800 a 1.000 libras esterlinas por dia, portanto, está em torno de R$8 a libra, paga em torno de R$1.000 por dia para ter uma vaga no setor privado. R$1.000 por dia? Por dia. Mas eles têm para fazer, né? Tem um déficit habitacional de aproximadamente 60 mil casas. Teresina tem aí 30 mil, 35 mil, mas é uma população 1/10 da de Londres. Eles perceberam, por exemplo, que os centros, alguns centros, são vários centros, uma cidade que tem 9 milhões de pessoas, muitos centros que precisaram revitalizar. Nós temos em Teresina, o centro de Teresina, como desafio, onde há vários irmãos, a gente vai tentar revitalizar. O que foi que eles fizeram lá? Pegaram a iniciativa privada, fizeram grandes investimentos, o térreo é comercial e os andares para cima são moradias, porque rua nenhuma, praça nenhuma, centro nenhum sobrevive se não tiver gente, não é? Segundo, quem tem um carro a gasolina paga um preço muito caro por conta da poluição pelo carbono. É impressionante, chama a atenção a quantidade de bicicletas que a cidade tem. Não é moto, é bicicleta. É uma cidade plana, mas muita bicicleta. O centro da cidade privilegia as pessoas e não o carro. O sistema de transporte coletivo, e eles têm os vários níveis, ele tem um ônibus, 80% da população anda de ônibus. Mas que ônibus? Um ônibus confortável, passa na hora certa, climatizado, enfim. Mas 80% da população sai de casa, não é no seu carro, sai de ônibus, nos transportes de massa de superfície, seja o VLT, seja o BRT, e o metrô, não é? Então são soluções de uma cidade, repito, milenar, que ao longo do tempo foi chegando nas necessidades. Mas fomos
ao Palácio de Westminster, onde fica lá os lords e os deputados, né? Os lords não têm poder nem de fazer lei, nem de vetar. Eles são 91 dos 600 são cargos hereditários de pai para filho, mas eles não têm remuneração, eles não ganham nada, eles não têm escritório, não têm gabinete, e são tipo conselheiros, vamos dizer assim. Mas a legislação passa pela Câmara dos Comuns, são deputados, e naturalmente o primeiro-ministro, que fica lá na Downing Street número 10, né, que é o centro do poder. Mas de tudo isso, se eu pudesse te resumir, assim, o que foi que você viu que te chamou mais a atenção? Foi no último dia nós tivemos uma conferência de um cidadão. Eu tenho muita inveja de uma coisa, de conhecimento, e tenho sede de conhecer e aprender mais. Então esse cidadão, ele foi conselheiro, assessor do Tony Blair, que foi um extraordinário primeiro-ministro inglês, foi assessor também do Cameron, que foi também outra grande figura de liderança política da Inglaterra, e depois de passar uma manhã explanando, porque ele tratou da questão do comportamento humano, né? A questão da depressão, do suicídio, por que as pessoas se matam, os conflitos que nem sempre são identificados, enfim. Mas no fim ele expressou, ele disse, olha, eu vou resumir para vocês tudo que a gente conversou aqui hoje. A maior sabedoria de um cidadão, de um homem, de uma mulher, é a humildade. Se resume nessa palavra, a palavra mágica, né? Então a gente sai de lá mais confortável, assim. O mundo tem jeito, sim. As coisas são... Os pessimistas sempre nada agrada, mas eu acho que o mundo real que a gente vive é diferente. Ele traz oportunidades, a gente precisa trabalhar com isso. Ninguém mais do que a gestão pública poderá proporcionar essas oportunidades. São desafios do nosso dia. Silvio, vamos tentar segmentar essa sua fala inicial, começando pela revitalização do centro. Você falou a parte térrea é comercial e as partes superiores residências. Mais ou menos esse o modelo que o senhor imagina e obviamente, essa revitalização passa por uma combinação de esforços entre iniciativa pública e privada? Obrigatoriamente. Tem que trabalhar o setor público com o setor privado. Tem já uma montagem para ser feita pela empresa, uma construtora, a Andrade, com um projeto do Júlio Medeiros, arquiteto muito bom, que começa num projeto ali na Praça do Liceu, né? Então estou torcendo para que dê certo, para que sirva de modelo para as outras áreas. Mas ali seria um início, um modelo de intervenção no centro, né? Porque o centro de Teresina, ele é maior do que parece ser. O que a gente fala em centro, você pensa Praça Rio Branco, Praça Saraiva, mas ela é muito maior. Ela vai, o limite do centro, o perímetro do chamado centro de Teresina, vai pela Avenida Maranhão, pega a Miguel Rosa, sobe, termina lá na Joaquim Ribeiro e desce até a Maranhão. Então, é praticamente metade do centro, né? E nem tudo a gente acha que tem as mesmas características, não é uma região homogênea. Tem uma região maior residencial, mas o SEBRAE tem estudos, tem projetos, o Sinduscom tem, o CDL tem, a própria prefeitura tem, então é preciso juntar essas pessoas. Foi criado um grupo chamado SOS Teresina, foi criado pelo Sindicato dos Médicos, e o que eles mais colocam como necessidade, primeiro, a segurança pública, né? Segundo, a questão da iluminação, do estacionamento, moradia. E você encontrar uma mistura, o transporte público é uma das causas de esvaziamento do centro. Então é preciso que você identifique, porque, segundo eles, existem praticamente 300 imóveis fechados, né? Por essa ou aquela razão. Então é preciso encontrar uma forma que atraia o setor privado para poder abrir novamente os empregos, as lojas. Nós temos uma cultura, principalmente da população mais simples, eles não gostam de morar em andares superiores. Ora, mas o terreno lá para mim é melhor morar no centro, nesse centro chamado, do que ir para um lugar distante, às vezes
por falta do transporte público, por exemplo, você tem dificuldade de chegar no seu emprego ou na sua escola. Então, é uma discussão ampla, já marcamos essa conversa com esses atores, né? A Secretaria de Segurança, o secretário Chico Lucas está sendo convidado, a SDU Centro, SEBRAE, enfim, todas as pessoas, o CDL, os comerciantes e quem mais quiser ajudar. Assim, qual é o centro que a gente pode construir? O que centro é esse que a gente pode ressuscitar? E aí, não obrigatoriamente, tem que ter a participação no caso da prefeitura, principalmente, porque ela é a responsável pela zona urbana da cidade. Então, assim, eu espero que isso dê frutos. Eu acompanho, aliás, suas redes sociais, Instagram principalmente, outra área que o senhor abordou foi a saúde. O senhor falou agora da educação, e aí o senhor deixou muito claro que eles pagam R$1.000 por dia por uma vaga no ensino privado, que é, obviamente... Numa creche, né? Numa creche, né? Quer dizer, que é, obviamente, uma realidade completamente distante da nossa, é impossível imaginar isso. Mas o senhor falou, eu lembro de um trecho, quando o senhor falava da reunião, o senhor dizia assim, aqui também tem uma espécie de SUS também, que assim como nós, enfrenta problemas também, não é? Então, os problemas são parecidos, doutor Silvio, e já existem soluções apontadas lá para esses problemas? Nos anos 80 para 90, quando o SUS foi criado na Constituição de 88. Então a gente eu estive na Inglaterra, lá em Londres, no País de Gales, depois fui a Cuba, que é uma enganação ali, é propaganda. Fomos ao Canadá e copiamos aquilo que a gente achava que se adequava ao Piauí, ao Brasil, inclusive. Então fomos representantes do Ministério da Saúde, dos estados, dos municípios, e a gente trouxe. O melhor sistema de saúde pública do mundo está na Inglaterra, é o NHS, né? E veja só, eles fizeram uma coisa e estão voltando atrás porque não deu certo. Por exemplo, no País de Gales, eles pegavam uma empresa, uma construtora, construíam um hospital e depois fazia a gestão daquele hospital, que o poder público ficava à margem. E fez uma coisa parecida com as organizações sociais que alguns insistem em fazer aqui. O que foi que aconteceu? O vínculo empregatício, a gestão do trabalho com essas empresas privadas tira, de certa forma, algumas vantagens, inclusive do ponto de vista salarial, de segurança e de estabilidade no emprego, coisa que o público faz e que o privado não faz, né? E eles observaram que precisa voltar atrás, que saúde é um bem importante. O SUS, para mim, é a maior conquista social do Brasil em todos os tempos, tanto que depois veio a educação, a assistência social e outras políticas públicas. Então, eles estão voltando atrás e reorganizando o setor público como aquilo que é importante que o poder público deve oferecer ao cidadão, né? E isso aí, de certa forma, foge à lei de mercado, onde não tem regulamentação desse tipo de oferta de serviço. Então, assim, você aprende. O que é que a gente quer? Ver esses exemplos e errar menos. Nesse caso, doutor Silvio, a gente tem aqui problemas, por exemplo, os hospitais reclamam da tabela do SUS, que não é reajustada pelo governo federal, o senhor conhece como poucos essa realidade. A gente teve, por exemplo, no período da pandemia, o SUS como um agente fundamental para salvar vidas no país. Sem o SUS, o desastre seria muito maior no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o SUS também, ao ser exigido ao extremo, como foi na pandemia, os problemas apareceram, mais do que aqueles que a gente observa no dia a dia. Tem algo que o senhor viu que pode ser implantado para solucionar alguns desses problemas? Douglas, saúde tem um custo caro, né? Eu não considero despesa, eu considero investimento, vez que a saúde é base para qualquer coisa, né? Para o emprego, para a saúde, para o estudo, enfim. Então, mas o custo de saúde cresceu muito no mundo inteiro. Por quê? Pelo envelhecimento da população, a gente está vivendo mais tempo,
e quem vive mais gasta mais, principalmente na velhice, as doenças crônicas, tipo diabetes e outras doenças mais comuns na velhice. A tecnologia também aumenta muito o custo das despesas, os exames principalmente. A questão dos lobbies da indústria farmacêutica. Veja quanto nunca se ganhou tanto dinheiro como na pandemia, na fabricação de foi um escândalo de tamanho monstruoso no mundo inteiro. A gente viu a economia de um modo geral praticamente destruída e esses setores nunca cresceram tanto quanto na pandemia. Sim, sim. Por que é que não descobriram a vacina contra a malária, por exemplo? Porque a maioria é pobre. Na pandemia, pegou gente rica e pobre, de qualquer religião, de qualquer segmento socioeconômico. E aí os laboratórios todos se alvoroçaram e fizeram pesquisas, venderam vacinas que depois se constatou que não eram tanto. Ainda tem hoje ainda discussões sobre os efeitos colaterais, né? Principalmente na gravidez, porque modifica o DNA das mulheres. Então é preciso ter uma série de coisas que aconteceram que ainda estão sendo estudadas para poder saber o que é melhor. Né? Mas aí, como o senhor disse, como atingiu todo mundo, houve essa correria para se lançar uma vacina. Por quê? Porque a população de maior poder aquisitivo e os governos estavam matando gente importante, então rapidamente encontraram essa solução, às vezes nem sempre de forma confiável. E aí, o pior de tudo, é que politizou. Pessoas que, fora da área da saúde, né? Por exemplo, aqui tinha grupos de discussão da Covid, feito por advogado, por engenheiro, né? Teve de tudo. Que tomavam decisões. Né? E tinha poder de decisão. Poder de decisão. Uma questão baseada nisso que eu nunca, e aí eu sou como médico, AIDS, por exemplo, a gente analisa o perfil mas da AIDS. Evoluiu muito. Como eu disse, a tecnologia, a vacina, né? Porque não atinge até todo mundo, mas não é tanto quanto a Covid, não foi tanto quanto a Covid. Né? Sim, mas tem tratamento que praticamente coloca hoje o portador... morre, não se tem notícia, mas até o aspecto físico, o tratamento é eficiente. Continua contagiosa, mas é preciso manter os cuidados, mas já não é tanto quanto o flagelo que foi no passado. Década de 80, né? Década de 80 e 90. Isso. Doutor Silvio, vamos partir agora para a transição. O senhor criou a equipe de transição e aí essa equipe começou a trabalhar. E antes da gente entrar em alguns detalhes, eu queria perguntar ao senhor, e essa pergunta é importante para ser inicial. O senhor está encontrando alguma resistência para ter acesso às informações que o senhor julga necessárias para se ter um diagnóstico, um raio-x efetivo? Está tudo dentro daquilo que o senhor... Aqui e acolá tem alguma dificuldade, mas não acho que isso é de má fé. É porque é complexo mesmo, não tem... Agora, depois que a equipe começou a trabalhar e tudo aquilo que a gente ouviu dos integrantes da equipe, principalmente, cada um na sua área, fazendo levantamento de informações, e aí são pessoas experientes, que têm experiência em gestão pública, o senhor colocou ali pessoas específicas em áreas que essas pessoas já dominam, já conhecem, então são profissionais e técnicos extremamente confiáveis. É uma situação preocupante. Douglas, eu não tenho medo de assombração, eu prefiro ver a realidade como ela é. Acho que a gente conseguiu reunir pessoas que têm experiência, que eu confio, né? Espero o resultado, todos têm metas a serem cumpridas dentro de um determinado período de tempo, e eu acho que a gente vai, assim, os problemas serão resolvidos. Agora, que problemas são esses? Não estão muito claros para mim. Por exemplo, a situação financeira, a política de saúde, continua faltando remédio. Então, tem coisas que têm que ser resolvidas nos primeiros dias. Remédio na rede, tem que ter. A gente vai ter que chamar e pedir orientação ao Tribunal de Contas, aos órgãos de controle interno e externo. Assim, como é que eu faço para ter remédio na semana na rede? Uma licitação de medicamento, ela demora entre 4 e 6 meses.
Não dá para porque a esperar. cidade não dá para pode Não esperar. dá para esperar. E nenhuma lei, no meu entendimento, pode estar acima do interesse público. É preciso encontrar uma solução agora. Você pegar a questão da limpeza pública. Quer dizer, quantas pessoas morreram de dengue? Né? Quantas? E, naturalmente, todo mundo sabe que o lixo é um potencial agravante para surgir nesses casos. Estamos no período de chuva. Né? Então, eu pedi, e vai ser feito, a gente vai ter que ter o remédio na rede, é preciso limpar a cidade rápido. Tem conflitos aí da empresa que faz essa limpeza que não é adequada. Né? Nós temos a questão da própria segurança pública em si, é preciso saber o que é que a prefeitura tem, deve a quem, é correto, essa dívida é confiável para ser paga, quanto é que a gente tem de dinheiro para fazer aquilo que precisa ser feito. Vamos continuar com o princípio de que qualquer obra a ser feita tem que ter garantia do dinheiro final para poder terminar, estar paga. A gente não pode estar quebrando empresas que façam construção. Tem que ter agilidade, diminuir a burocracia, porque tem muita gente precisando de emprego, de renda, e isso é urgente também. Nós, nessa reforma administrativa, que não é nada extraordinário, mas a gente conseguiu extinguir 7 órgãos, né? Tivemos que fazer 2 por necessidade. Primeiro, a questão da defesa civil, que tem que cuidar da cidade nos períodos, como agora, por exemplo, os bueiros têm que estar limpos, enfim, evitar, se antecipar ao problema. E uma outra, que é a Secretaria de Segurança Pública Municipal, que Teresina é a única cidade, capital, que não tem. Né? Inclusive, o futuro secretário esteve conosco aqui. Ele está entusiasmado. Está muito entusiasmado também. Está entusiasmado? Está muito, muito. Ele disse até, olha, vai calma, não prometa que não pode cumprir. E o que você fizer, faça bem feito, para poder a gente não estar reparando aquilo que não precisa. Então, assim, a gente precisa, nessa reforma que o prefeito, que o doutor Pessoa, deve mandar de hoje para amanhã para a Câmara está ciente, eu tenho tido conversas frequentes com o presidente Enzo, mandar o orçamento, que praticamente a gente não mudou, não tem como aumentar o dinheiro conforme a gente precisa, mas o que tem será suficiente se a gente começar assim do zero, se não tivesse dívida, mas tem. Né? Quanto é? Não sei. Né? Mas vamos dar conhecimento à população. Eu quero publicar os saldos bancários de cada conta da prefeitura. Todo mundo vai ficar sabendo quanto é que tem e o que é que está devendo. Né? E como é que nós vamos resolver. Eu acho que isso aí se chama transparência. Né? Dinheiro público, qualquer dinheiro, eu não vejo mais do que uma ferramenta de fazer aquilo que precisa. Não dou tanta importância ao dinheiro. Eu nunca tomei empréstimo, paguei os precatórios, não deixei dinheiro para o Elmano continuar na época, acho que você deve lembrar disso. Claro. Prestei conta, mandando para todas as casas de Teresina, o que é que a gente fez, onde fez e quanto foi. Então, acho que você evita problemas, né, desvio de dinheiro por boa ou má fé. Então, dinheiro público é sagrado, você tem que devolver a quem paga a conta. Então, Silvio, sobre limpeza pública, tem uma empresa que foi escolhida para fazer agora nessa reta final, aí foram várias confusões, mais confusões de licitações, e essa empresa não tem know-how para prestar esse tipo de serviço para uma cidade do porte de Teresina, da complexidade de Teresina, e o resultado não é um resultado só de hoje. A limpeza pública de Teresina vai mal faz tempo, não é de hoje. O senhor tem já mais ou menos, obviamente, algumas questões que o senhor julgar que não seriam antecipadas, eu entendo perfeitamente. Mas o senhor já tem mais ou menos um norte, quer dizer, anular esse contrato, chamar uma que tenha expertise nessa área, fazer essa mudança para a coisa andar mais rápido e funcionar? Douglas, todos nós sabemos que limpeza pública é uma coisa cara em qualquer lugar. É preciso ter muito cuidado, porque é uma área que, vez por outra, saem suspeitas ou indícios de desvio de dinheiro público. Né? É preciso ter cuidado. Segundo, eu vi noticiado pela imprensa
que a empresa que atualmente se propõe a limpar a cidade, ela não tem expertise, vamos dizer, essa experiência, nenhuma estrutura adequada para a cidade. Mas Teresina sempre foi uma cidade limpa, né? Deixou de ser. Houve uma decisão judicial, eu também não acompanhei muito de perto, só como cidadão, e a empresa que vinha fazendo essa limpeza pública, porque você tem capim de varrição, poda de árvores, cemitérios, aterro sanitário, são vários componentes dentro de uma licitação. Então, o que foi que nós resolvemos nessa reforma administrativa? Serviços comuns à cidade toda, como limpeza pública, iluminação pública, buraco de asfalto, asfaltar. Que planejamento você deve ter para asfaltar as ruas? Por exemplo, a Prefeitura de Teresina tem ali na Estrada da Alegria 2 usinas de asfalto. Uma foi comprada por mim e outra pelo Firmino. Por que contratar empresas outras que não fazer o asfalto por um custo mais baixo? Então, eu estou levantando interrogações que podem ter resposta, né? Mas eu não tenho. Então, quando assumir a gestão, naturalmente terei essas informações completas para decidir. O que foi que a gente fez? A gente concentrou na ETURB, que eu tentei acabar com ela, não consegui, ela tem alguns problemas de passivo trabalhista, e não consegui. Então a gente fizemos o contrário agora, a gente fortaleceu a ETURB, vai ficar sob a responsabilidade de um engenheiro muito sério, Vicente Moreira, experiente, servidor efetivo da Prefeitura, e ele vai coordenar a limpeza pública, a iluminação pública, o asfalto e a questão fundiária, né? Tive até uma notícia muito boa que eu estive hoje lá na Justiça Federal, é que a União decidiu fazer cessão do Parque Universitário. Olha que notícia boa você me permite dar aqui. Claro. Né? Então, é bom dar notícia boa. Então, o Parque Universitário será dado o título de posse aos seus moradores. Que notícia melhor do que essa? Acabei de ter essa notícia agora. Né? Então, assim, e você vai caminhando, seguindo em frente, querendo mais. Sempre a gente quer mais. Silvio, e falamos aqui de saúde, falamos sobre limpeza pública, a saúde, só para a gente finalizar, quando o senhor fala, olha, dia 1º de janeiro, o senhor assume a Prefeitura de Teresina para o seu 3º mandato. O senhor disse, olha, vou conversar com o TCE, com os órgãos de controle, a gente tem que encontrar uma forma de garantir o básico ali nas primeiras semanas, enquanto se providencia uma licitação realmente para efetivamente as coisas funcionarem. Aí o senhor está falando de medidas emergenciais, né? Isso. Quer dizer, as pessoas procuram o BS, procuram o UPA, tem um mínimo ali para serem atendidas. E também o senhor está incluindo a questão, aí já não é tão emergente, já não dá para fazer de um dia para a noite, mas tem também a questão médica também, dos médicos, que tem muita reclamação que a gente recebe, inclusive aqui, por exemplo, de pessoas que vão para UPAs e UBS e não tem médico. De pessoas que antigamente buscavam seus exames no Raul Bacelar e era muito rápido, e rapidamente o resultado chegava, e agora tem fila para fazer exame, fila para receber exame. Então, esses gargalos aí também são, além desse básico que o senhor falou, são questões que são importantes, porque quem busca o exame quer fazer esse exame logo, quer ter esse resultado para poder dar continuidade ao tratamento, identificar algum tipo de doença, mas também tem que ser resolvido, né? Para uma coisa de cada vez. Quando nós assumimos a gestão em abril de 96, a situação em Teresina era assim, para marcar uma consulta para mim, eu sou do Ministério da Saúde, demorava 4 meses. 4. Uma consulta com um oculista, 6 meses. Então nós fizemos um levantamento, assim, que capacidade tem Teresina para atender a população. Qual foi a nossa surpresa? Que mais da metade dos serviços disponíveis não eram usados, por uma questão de gestão. Então nós implantamos uma central de regulação, demos de presente para o Ministério da Saúde, que não tinha, ele deu aí para muitas cidades, e a gente reduziu a maioria das consultas para marcar na mesma semana. Foi possível fazer e a gente vai fazer melhor agora.
faltar médicos, deixa eu te dizer. Quando o professor Al me levou para lá, para a fundação, lá tinha 1.156 servidores. A saúde municipal tinha esse tanto de gente. Eu fiz 36 concursos públicos. Durante o período inteiro que eu passei lá. Eu passei 12 anos e fizemos 36 concursos públicos. Todos feitos pela Universidade Federal do Piauí ou pela UESP. Nenhum foi contestado. E hoje a prefeitura tem, só na saúde, mais de 12 mil servidores. Por quê? Porque ele foi assumindo serviços que antes era do governo federal ou do estado, como, por exemplo, o Lineu Araújo. O Lineu Araújo era do governo federal, né? Então, os servidores federais foram se aposentando e a prefeitura teve que fazer. Teve que entrar para fazer o HUT. Só no HUT tem em torno de 2.500 funcionários. E isso pesa na folha. O médico não está presente numa UPA, está errado. Claro que está errado. Mas existe um atenuante nessa culpa, porque se ele tem lá para passar, dar sua carga horária, e ele não tem como atender, porque ou não tem um remédio, ou não tem um insumo, ou às vezes não tem um esparadrapo, por exemplo, isso frustra o profissional, né? E às vezes corre risco, porque chega uma pessoa, ela não vai entender que o problema não é do médico ou da enfermeira, e às vezes agride fisicamente esse profissional. Não estou justificando, o gerente está errado, né? Tem que estar presente e ter a capacidade de explicar para as pessoas que não faz isso ou aquilo por conta de não ter as condições de trabalho adequadas, né? Isso é outra questão, né? Então tem que ter abastecimento dos insumos, quaisquer que sejam eles, né? Para poder atender a população. Então, assim, nós inclusive, eu recebi uma ligação do deputado Jadiel, porque tinha ficado acertado com o deputado Florentino, que é o coordenador da bancada federal, para ele marcar uma audiência com a ministra da Saúde, e eu soube que o governador Rafael Fonteles também deverá ir junto com a bancada para poder, alguns problemas que Teresina tem, que são comuns a outros municípios, que a gente possa encaminhar algumas soluções. Vai resolver tudo? Não. Por exemplo, a tabela que você se referiu. A tabela de pagamento de consulta médica tem mais de 20 anos sem reajuste. Por que o setor privado, os hospitais privados, as clínicas, deixaram de atender pelo SUS? Porque ele paga R$10 por uma consulta. R$10. R$10 você dá para um flanelinha cuidar do seu carro. Então, como é que eu não posso obrigar um médico a atender? No setor público, sim, porque ele é empregado e é obrigado a atender. Mas no setor privado, não. Ele atende se ele quiser. Ele rompe o convênio se não aceitar, porque por R$10 ele não paga as despesas de energia, de funcionário, de água, enfim. E aí, se você não pagar seu custo e tiver uma margem de lucro que deve ter limite, acontece duas coisas. Ou ele rouba, ou ele não faz. E vamos viver no mundo real, né? Não vamos ficar eu te enganando e você achar que eu estou fazendo correto. Não cabe. O senhor levantou outro ponto, que é a questão da aluguel de equipamentos, enfim, essa questão de convênios com empresas privadas que hoje atuam no setor público. É uma outra área que o senhor também vai fazer um levantamento e tentar rever essas questões. Porque teve aquele episódio no final do ano que repercutiu, inclusive a Câmara investigou, de que alguns equipamentos não foram pagos os aluguéis e iriam ser retirados do HUT. Bora lá, por parte. O Raul Bacelar. O Raul Bacelar foi criado por mim há mais de 20 anos, quando eu estava... Aliás, foi no mandato do Firmino, mas eu era o presidente da fundação. Naquela época, o Raul Bacelar dava lucro. Os exames que o Raul Bacelar fazia, eles davam lucro. Era o único lugar do SUS que tinha lucro. E é por isso que os farmacêuticos, 39 farmacêuticos bioquímicos, tinham maior remuneração do ponto de vista de produtividade. Isso não tem mais. Hoje tem prejuízo, um déficit aproximadamente de R$8 milhões por mês. O Raul Bacelar. Só o Raul Bacelar. E aí não dá para continuar desse jeito, que é uma das questões que deverá ser levada para a ministra. A terceirização, às vezes, ela é melhor. Eu vou te dar alguns exemplos de terceirização que funcionam. Primeiro, a coleta dos exames, do material para o Raul Bacelar. O Raul Bacelar fica lá no Saci. É um dos melhores laboratórios
eu vou dizer do Nordeste, sem megalomania. Então você tem carros privados que foram licitados, nós percorremos toda a distância de toda a rede das unidades básicas, dos hospitais, inclusive da zona rural, e chegamos a uma determinada quilometragem. E aí nós licitamos quanto deveria pagar por tantos quilômetros rodados por mês. E por que foi privatizado? Porque o carro privado, ele chega na hora. E se ele não chegar na hora, é afastado. O carro público não. A gente já tem mais dificuldade. Então, dessa forma, a gente garante que o exame vai ser recebido, vai ser processado e vai ser devolvido. Qual é um dos problemas? Olha só, a gente aprende com o tempo. Quando você imprime os exames, e a gente mandava impresso para lá, mais da metade das pessoas não iam buscar o resultado. E não é só no público, no privado. Se você for atrás dos laboratórios privados, muitos laboratórios privados, eles fazem os exames e um percentual em torno de 40%, 30%, 40% não vai buscar o resultado. Aí você vai falando, por quê? Não sei. Por essa ou aquela razão ele não vai buscar. Né? Então, foi o que a gente fez. A gente não imprime mais os resultados dos exames. Você imaginou? Se ele faz, o Raul Bacelar faz 10, 12 mil exames por dia. Você aumentou a montanha de papel, a quantidade de tinta de computador que você gasta, é uma fortuna. Sim. Então, a gente parou de fazer isso. Não sei como é hoje, né? Mas a gente só imprimia quando a pessoa ia buscar. Então, a redução de despesa era muito grande. Como a reforma, nós extinguimos 5 secretarias, extinguimos 300 e poucos empregos, não é emprego, cargos, o nome que queira dar, mas não foram preenchidos. E tem mais 200 que também estão. Então, na verdade, se resumindo, a gente tem mais de 500 pontos na prefeitura que não serão preenchidos. E por que isso? Porque se tinha o que chama grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho nem sempre ele funciona. Ele tem determinadas missões que ele tem que ter um começo e um fim. Por exemplo, quando a gente criou o Lagoa do Norte, o Lagoa do Norte foi um projeto que a gente fez na área mais degradada em termos de meio ambiente, e que o Lagoa do Norte parou. Foi devolvido dinheiro, inclusive, um negócio que a gente não entende, e o grupo de trabalho continuou. Para fazer o quê? Nada. Então, tudo foi extinto. Será criado grupo de trabalho para questões específicas, para um problema específico, e que ele cessa quando esse problema não existe mais. E tem começo, meio e fim. Meio e fim. Né? Isso é uma coisa. A questão dos equipamentos que você se referiu do HUT. O primeiro contrato de terceirização de equipamentos foi feito por mim. Eu passei 3 meses discutindo com a empresa que ganhou a licitação. Ela ganhou a licitação e eu chamei para conversar. Então, nós reduzimos o preço que ela ganhou na licitação. Nós aumentamos em mais de 10 vezes o acesso à realização de exames, né? E reduzimos o preço, por incrível que pareça. Então, é possível fazer essas coisas. E por que ele quis tirar as máquinas e a justiça não permitiu? Porque seria um desastre. Porque a prefeitura não estava pagando. E qualquer coisa que você presta serviço e não recebe pelo trabalho, não é correto. Né? Mas por que é importante? E eu continuo achando que é importante você terceirizar equipamentos. Porque não é fácil você fazer manutenção. Se você levar seu carro para uma oficina, a menos que você conheça o dono, o mecânico, você corre o risco de ser enganado. Não é assim? Verdade. Você imagina uma frota, como a Fundação Municipal tinha, 186 carros de todas as marcas, o que é que não aconteceu? Né? Ela melhorou no dia que a gente conseguiu contratar um cidadão chamado Alcides, que ele foi treinado pelas seguradoras, então tinha toda a metodologia de fiscalização, e como eu não tinha um salário que ele merecia, eu coloquei ele como meu chefe de gabinete. Mas tudo tem uma solução. Ele era meu chefe de gabinete, mas na verdade ele tomava de conta da frota de veículos da fundação. Aí eu peguei a chefe de gabinete, a Célia, que até hoje trabalha comigo, e olha, me desculpa, você vai voltar a ser datilógrafo para poder a gente resolver um problema, esse problema que é mais grave.
Porque o problema não é comprar o equipamento. Você compra. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente comprou, quando a gente fez a maternidade ao Ferraz, lá do Disseu, tem um aparelho de raio-x de um tamanho que não é do maior, chama de 500 mil amperes, é a capacidade dele. Uns 4 meses depois, disseram que precisava trocar a ampola do raio-x. Ora, a ampola do raio-x é o principal. É a mesma coisa do ar-condicionado da sua casa, que muitas vezes o técnico chega lá e diz, é o compressor, não é o compressor? Mas é outro ar-condicionado. É outro ar-condicionado, né? Eu disse, não é possível. Um aparelho de raio-x, ele não quebra nesse prazo, ele dura 10, 20 anos e não quebra, né? E por acaso tinha chegado um sujeito que era cabo da Polícia Militar, tinha de fazer um treinamento no Rio, como era o nome dele, meu Deus? Bom, ele chegou lá nesse dia, Deus protege a gente. Ele disse, rapaz, pega um carro aqui, vai lá na maternidade ao Ferraz e veja essa história dessa ampola. Não é possível, a ampola não queima assim. É o preço do aparelho. Ele foi lá e me ligou de lá. Eu disse, o problema era um fusível, eu tinha um aqui no meu bolso, eu botei e voltou a funcionar. Quanto é que custa um fusível? 25 centavos. Então tem essas coisas. E quando você terceiriza, isso é problema da empresa que colocou. Ele tem uma equipe de suporte, de reparo, de manutenção, que você não tem a capacidade de ter, né? Então, aí cabe, né? Aí cabe. Outra terceirização que dá certo, olha só. A gente tinha muita reclamação de hospital sujo, de não sei o que, disso e daquilo. Aí nós fizemos um concurso público para, como é que chama, meu Deus? Esse pessoal que faz limpeza de banheiro, de hospital. E aí você tem que ter, a unidade básica de saúde é um preço, hospital é outro, centro cirúrgico é outro, UTI é outro. Tudo, por quê? Porque os insumos, as substâncias usadas são diferentes. E por que não deu certo o concurso? Porque logo depois veio um amigo meu, médico, me pedir que a neta dele não fosse limpar banheiro. Ela era acadêmica, pesquisa de medicina, não sei, eu disse, olha, me desculpa, mas eu não faço. Porque se eu fizer para ela, eu vou ter que fazer para todos os outros. Quem foi que passou no concurso? Professor, advogado, economista. E se eu faço para um, eu tenho que fazer para todos. Ele se zangou comigo, passou um tempo sem falar comigo, mas eu, em defesa da gestão pública, não fiz. E acho que fiz certo, eu faria de novo. E aí, eles foram pedir demissão, até que acabou, né? Os aprovados não aceitaram, ganhavam um pouco e tinham que fazer a limpeza, realmente. E aí, o que foi que a gente teve como solução? Terceirizar. Nós levantamos o período que nós compramos sabão, sabonete, papel higiênico, todos os insumos de limpeza, levanta o que foi que a gente gastou durante 2 anos. Bom, então nós temos uma quantidade. Dentro dessa quantidade, o que é que acontece? É que desviava muita coisa, né? Sabonete, papel higiênico, essas coisas. E quando você junta numa empresa do tamanho da fundação, o montante é grande, é importante. Aí nós licitamos, né? Está aqui, agora o BS tem que ter esse nível de limpeza, o hospital esse outro, não sei o quê, não sei o quê. E pronto, resolveu o problema, né? Saiu mais barato e nunca mais ninguém reclamou de hospital sujo. Então, resumindo a história, quer dizer, essas ações não são ações que às vezes você diga, é possível e tal, não. Possível, desde que seja bem feito, desde que seja direcionado para a função correta. Então, Silvio, queria tratar de um outro assunto com o senhor, que é o seguinte, o senhor tem um vice-prefeito, que é deputado estadual, que obviamente vai renunciar ao cargo e vai ser seu secretário, né? Secretário de governo, que tem como uma das missões manter o diálogo entre executivo e legislativo. Ele é um parlamentar, né? Hoje um parlamentar estadual, mas foi por várias vezes vereador de Teresina, acho que quase todas as eleições, o vereador mais votado de Teresina, foi presidente da Câmara por 2 vezes, eu conheço como ninguém, como poucos, o funcionamento do parlamento. E aí, ele obviamente, uma das missões dele é ter esse diálogo. E aí eu pergunto ao senhor, já houve
uma conversa? O senhor já teve conversa com vários vereadores? Já existe uma base desenhada do futuro prefeito de Teresina? E aí, junto com essa pergunta, uma outra que eu queria fazer, que é o que se discute muito na imprensa. Vai existir um candidato do Palácio da Cidade a partir do dia 1º de janeiro? Ou o senhor não tem nenhum problema em relação à reeleição do presidente em Samuel? Bom, você está fazendo 2 perguntas em 1, ou 3, não é? Então vamos lá, por parte. Jeová. O Jeová foi muito importante para a gente ganhar essa eleição. Ele é disposto, ele não se aquieta, e tem algumas virtudes. Eu gosto muito de prestar atenção nas pessoas, não é por me tratar bem, é como diz você, é quem trata bem o garçom. Então, quem me trata bem e não trata bem o garçom, para mim não presta, né? Eu tenho que ser igual com todos. O Jeová é um cara que mantém as suas amizades. Lá na Vila Santo Antônio, onde ele nasceu, né, que passou um mês sem ir para a escola porque não tinha farda, que a mãe não podia comprar, ele tem as mesmas amizades. É como eu tenho as minhas de Campo Maior. Hoje mesmo tomei café com muitos amigos, o Luizinho Menezes de Piripiri e vários outros que foram colegas de turma. Eu preservo, eu não sei viver sem meus amigos, né? Os amigos, né? Não sei. A vida é mais fácil assim. Então o Jeová foi um cara fundamental nessa campanha. É dele, está na entranha dele, a política, como ele faz, né? Então ele tem. É bom de diálogo. Nós não tivemos nunca até agora, espero que não tenha nunca, nenhum atrito de qualquer natureza. É um sujeito que cede com facilidade, compreende as dificuldades. Você imagina se montar uma equipe do tamanho do que a prefeitura tem e ele ajudar, até renunciando a algumas coisas que supostamente ele tenha direito. Por exemplo, qual é o partido? Nós temos um apoio político, 3 partidos. O menor de todos, o meu, União Brasil, depois eu acho que o do Jeová é menor, o Republicanos, e o maior, o Progressista. Então, o progressista, ele tem a maior participação na gestão é do progressista. Eu acho, não fiz esse cálculo, nem vou fazer, não é importante. Eu acho que mais da metade dos cargos da gestão ficaram com o progressista. Por exemplo, vou te dar os mais importantes. 2 deputados, né? Porque o Aldo Gil vai ser lá da SDU Sul e o Bessá continua na Assembleia. 2 vereadores, o Ismael, por mérito dele, não é arranjo político, está indo para a educação, né? E eu estou satisfeito porque ele tá animado com essa história lá. E eu confio nele também, aliás, em todos, né? E o Aloysio, que vai para o meio ambiente, que já foi de lá. Então, do ponto de vista de gente com mandato, nós resolvemos 4 pessoas filiadas ao PP, que permitiu a Samanta e o Pedro Alcântara irem para a Câmara, por todos os motivos, por mérito deles também, né? Quem andou com a gente e ganhou com a gente, eu vou querer perto de mim. A gente ganha junto e continua junto. A gente tem que ter essa compreensão, colocando sempre de acordo com a sua formação, a sua experiência, no lugar certo. Jamais fiz negócio com quem quer que seja de ocupar essa ou aquela posição para ter uma vantagem de qualquer natureza. Não faço, acho que não é digno, né? E a cidade não teria confiado em mim. A relação com a Câmara, eu sempre tive boas relações, relações pessoais, relações na gestão propriamente dita, quando eu fui gestor. E quando você diz, qual é a relação com a base? O que é base? Né? Não sou eu não sou o mais importante, o mais importante é a cidade. E cada vereador é legítimo de defender os interesses de quem representa, né? Então, vamos ser bem sincero, como a gente costuma ser, às vezes até me chamam de grosseiro, mas eu acho que eu não vou mudar mais não. É que, em tese, quem ganha uma eleição majoritária interfere na decisão de quem, por exemplo, forma a direção do legislativo, não é?
Para ser bem sincero, nós não fizemos a maioria dos vereadores para poder formar uma chapa que se candidatasse a ser dirigente da Câmara. Não. Quem fez, mas foram os partidos que nos faz oposição, né? O que não quer dizer que não tenha boas relações adequadas, né? Então, o Enzo se viabilizou do ponto de vista de apoio político, né? É preciso reconhecer a habilidade que ele teve. E eu sempre, nunca interferi, te juro, nunca interferi num processo de escolha de quem quer que seja na Câmara. Não é correto também. Quando eu disse que concordava e achava que o consenso era um bom caminho, é porque eu acredito nisso. O senhor chegou a conversar com ele já? Com o Enzo? Sim, várias vezes, eu converso com frequência com ele. E essa história do consenso, porque a gente tinha algumas possibilidades de ter um candidato, que foram quem? O Luiz André, que desistiu, né? O próprio Aloysio Sampaio, que também, no início, tentou, não foi possível. E o Bruno Vilarinho. Então, esses 3 vereadores que fizeram campanha conosco, aliás, o Bruno não fez, ele apoiava o doutor Pessoa. Então, eles não tinham viabilidade de bancar uma candidatura da mesa da Câmara. Ora, se o Enzo se comporta de forma correta, se tem uma boa relação, eu não tenho queixa nenhuma com ele, acho que é um cara experiente e que não vai criar problema para a cidade. Para mim, não. Então, antes de fazer isso, eu tive um encontro casual em Brasília, que por coincidência chegou lá o Hugo Mota, que vai ser o próximo presidente da Câmara, né? Um conceito jovem, paraibano, né? Isso, olha, sempre que se pode construir um consenso, é melhor. É melhor uma boa... Mesmo doloroso. Não, é melhor quer dizer, até um mau acordo do que uma boa briga. Então, eu penso assim também. Eu acho que ele... E liguei, quando estava com eles, liguei para o Bruno, liguei para o Luiz, disse, olha, está aqui conversando com o Bruno, na presença do deputado Hugo Mota, e está sendo encaminhado isso, e todos concordaram. Então, não tenha dúvida. Em relação a isso, não, o problema daqui, nós está bem explicado, não está? Tá aqui o Natan, que é o nosso jornalista político, e o Ezequiel também, pronto. Então, esse problema aí já está, entendeu, resolvido, o doutor Silvio está... Doutor Silvio, os outros que não têm medo de assombração, mas o fato de não ter medo de assombração não quer dizer que ela não exista. É verdade. Não quer dizer que ela não exista. Então, pelo que a gente conhece, existem algumas na Prefeitura de Teresina e sou o senhor com essa experiência para afastar, para exorcizar usando reza forte. Né? Isso, reza forte, exatamente. Tivemos um episódio recentemente que repercutiu muito mal, que foi a contratação de kits para ensino de inglês. Você lembra o valor exato? Quase 300 milhões de reais, inclusive, se a gente olhasse o quantitativo de kits, era maior do que a soma dos alunos da rede municipal de ensino. E houve essa contestação, e aí uma das falas do prefeito, depois que foi anulada a compra dos kits, um posicionamento muito firme do vereador Ismael Silva, o prefeito disse, a seguinte frase: o novo prefeito não quer que as crianças aprendam inglês. E eu, no comentário que fiz aqui, e aí, obviamente, não há necessidade de ficar fazendo um comentário para agradar o doutor Silva, agradar a Rafael, agradar a Sheik. O comentário que o jornalista faz é um comentário tem que ser baseado nos fatos, tem que ser coerente. Sei lá, talvez o novo prefeito não queira que as crianças aprendam inglês dessa forma, dessa maneira, entendeu? E nós tivemos essa anulação, como tivemos também uma conquista, que foi a questão do repasse federal, que diante de uma situação financeira como essa queda iria agravar ainda mais a situação. E também algo que eu considero, a opinião como jornalista, eu considero assim uma aberração diante desse problema financeiro, se gastar essa quantia em dinheiro nesses kits no final de mandato. A sua avaliação, o senhor teve inclusive que
através do Mel Silva e a ação do senhor também em relação à questão dos repasses, agir para poder garantir que a partir do próximo ano esses recursos tivessem assegurados. Bom, vamos lá. Eu tomei conhecimento desse fato, da história da aquisição do curso de inglês de livros, numa nota do Ismael, né? E achei que não cabia, né? Procurei mais informações e lembrei da campanha eleitoral. Lembra que foi prometido o ensino de inglês e de espanhol na rede pública? Lembra? Lembro. E eu fiquei achando que tinha alguma ligação com essa história aí. Em princípio. Mas não vou fazer interpretação de qualquer natureza. Mas eu escutei isso repetidamente, essa história. Fato, qual é o fato? É que nós deixamos a prefeitura alfabetizando as crianças. De cada 100 crianças, 96 eram alfabetizadas no primeiro ano. E foi feito um levantamento por uma fundação chamada Alfa e Beto, que sempre foi assessora e melhorou o aprendizado do ensino fundamental. Estivemos com ele há uns 15 dias, e trouxeram dizendo que esse 96% de aprovação caiu para 54% de português e matemática. Então, em vez de gastar 283 milhões de reais com inglês, vamos gastar o que você sempre gastou ensinando português. Não é mais sensato? Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, esse cidadão que veio aqui, eu lhe digo mais uma coisa, eu acho que isso aí não nasceu do doutor Pessoa, essa história aí de inglês. Acho que não. E eu vou dizer por que eu acho. Porque esse cidadão, quem trouxe essa história para cá, foi um cidadão chamado, eu tenho esse defeito de citar nomes, foi um cidadão chamado Mário Felipe, que esteve aqui quando eu era prefeito. Ele tentou ser candidato a vereador por um partido pequeno, não teve resultado e desapareceu. E agora ele mora em Fortaleza, né? E ele esteve comigo quando eu manifestei a estranheza de estar se gastando uma fortuna num curso de inglês quando eu preciso de português, né? E seguindo, inclusive, a opinião do Ismael. Então, veja, ele esteve comigo. E o que foi que ele disse para mim? Tinha um testemunho do Luiz André, vereador, que estava na minha sala, e eu pedi que ele permanecesse. E o Luiz André estava lá e escutou essa história. Ele disse, olha, esse dinheiro são 283 milhões de reais e depois tem um de espanhol que é outro tanto. Eu disse, Mário, por favor, para com isso, eu não quero falar sobre isso. Para com isso, eu não vou discutir. Você representa quem? Não, é porque eu tenho uns amigos na Casa Civil da Presidência da República e eu consigo isso. Eu disse, mas Mário, isso não é uma coisa compreensível. Ou você vem com a representação oficial do governo, e se você vier com a representação oficial do governo para um curso de inglês no preço de 283 milhões, eu não quero. Porque você perde o dinheiro, eu perco. Porque é dinheiro público. Venha de onde vier. É dinheiro público. Vai faltar em algum lugar. Aí ele disse, eu tenho uns amigos também no Ministério da Educação e no Ministério da Saúde. Aí puxou uma portaria em que Teresina tinha, por essa portaria, tem um dinheiro a receber da ordem de 511 milhões de reais de um teto chamado MAC. MAC é média e alta complexidade. Eu disse, Mário, eu sou do Ministério da Saúde, eu fui auditor do Ministério da Saúde. Não existe isso, nem como perder esse dinheiro. Isso é um repasse automático. Desde que eu me entendo na minha vida, que o Ministério da Saúde nunca atrasou repasse para cidade nenhuma do Brasil. Então, eu não vou discutir com você. E outra coisa, se você não se retirar da minha sala, eu vou sair. Eu não discuto isso com você. Você não tem representação legal para estar discutindo isso comigo. Então, por favor, eu não sou analfabeto. Eu entendo, eu tenho alguma experiência e não aceito isso. Essas duas coisas equivalem em torno, aproximadamente, 800 milhões de reais. 800 somando esse tumbar que o senhor falou, mais o... 283 milhões da educação com 511 da saúde,
Sem contar o espanhol, que ele disse que era um que outro vinha valor. depois. Vinha depois que falou, né? Deve ser semelhante a 200 e pouco. Realmente é muito dinheiro. Sabe por quê, Douglas? Eu desconfio, de vez em quando você da imprensa noticiam quadrilhas, né? Querendo tirar esse e aquele pedaço do dinheiro público. E está faltando. Se você usar, eu garanto que dá. Agora, se roubar, não vai dar, não. Então, Silvio, de fato, e assim, e aí Estou faltou... contando as histórias e dando os nomes. Faltou o senhor falar... Sim, mas aí foi denunciado pelo Ministério Público, a Justiça mandou suspender, enfim. Soube que a Polícia Federal anda atrás dessa história. E também essa vitória que o senhor conseguiu em relação ao repasse, né? Manter o valor do repasse... Não, e é outra coisa. Isso aí já é outra coisa, porque a história do repasse do Fundo de Participação do município. Bom, isso é outra história. Em 2009, no ano que eu saí em março de 2010, nós, trazido pelo deputado Júlio César, a gente argumentou que Teresina paga uma conta cara por receber pacientes do interior do Piauí, Maranhão, Amazônia e tal. Todo mundo sabe disso. Isso é um primeiro ponto de uma despesa que Teresina faz. Segundo, na educação universitária. Quantos estudantes universitários que não moram em Teresina, mas estudam em Teresina, estão aqui? Esses dois fatores fazem com que aumente muito proporcionalmente a população da cidade. O Júlio Serra trouxe o presidente do IBGE aqui, nós mostramos documentos que são oficiais e públicos, ele ficou impressionado, mas disse que não tinha como mudar a regra. Por quê? Porque o que o IBGE considera é o lugar da residência oficial do cidadão. Ele pode até ser atendido aqui, na saúde, e cursar uma faculdade, mas ele não é contado como morando em Teresina. Ele cursa uma faculdade, por exemplo, passa... se mexe considerando aqui 6 meses, que tem as férias. Mas o IBGE registra lá. Tudo dele acontece em Teresina. Sim. Mas na hora do registro é uma cidade lá do interior. Pega a iluminação pública, a limpeza, tudo. Serviço de saúde, né? tudo. Sim, aí tudo bem. Aí ele disse, olha, só tem um jeito, vocês irão ao Tribunal de Contas da União. O Júlio é muito bem relacionado lá, e eu fui com ele. No começo de dezembro de 2009. Eu lembro que isso é importante, né? E aí falamos com a área técnica, falamos com os ministros, e o presidente do TCU disse que o TCU, Tribunal de Contas da União, não tinha competência para mudar, para fazer essa correção. Que a gente deveria entrar com um mandato de segurança contra o TCU. Olha só. O presidente orientando isso. O TCU disse, olha, você só tem essa forma que a justiça mande o TCU fazer a correção correspondente desse documento que você tem. Eu até brinquei com ele, como é que um prefeito de Teresina vai entrar contra o presidente do TCU que lhe fiscaliza? Eu não devo nada, então entramos. E uma desembargadora, graças a Deus, ela muito católica, muito religiosa, ela sabia dos dados de Teresina. Ela só não fez dizer que ia dar, mas ela deu no dia 30 de dezembro de 2009. Aí, finalizando o ano. O último prazo. Eu recebi um mês, né? No mês de março. Mas depois eu saí, o Elmano recebeu, o Firmino recebeu, o doutor Pessoa está recebendo. E isso, por quê? Porque nós passamos do índice de 4% de um fundo, o fundo é para todas as capitais, só de capitais, era 4%, e a gente passou para 6,25%. Ora, isso aí dá mais de 50%. Equivale em dinheiro, qualquer coisa em torno de 500 milhões de reais. E aí acabava a gestão. Era impossível você atender, continuar fazendo o sistema de saúde, a educação, que a gente sempre fez, né? Então, ele está existindo e sobrevivendo com liminar, tem que contratar um advogado, para poder não deixar isso cair. Porque se cair, aí é complicado. A cidade vai pagar uma conta muito cara. Doutor Silvio, o senhor fez 2 reuniões com seus secretários, inclusive a gente conversando para fazer o convite ao senhor para a entrevista, o Natan teve lá, fez a reportagem, e aí eu passei no doutor Silvio, o senhor pode ir lá para a gente fazer um balanço da reunião? Então, você não só falou a metade, tem a outra metade para falar ainda no outro dia. Então, assim, finalizou, digamos, nós temos aí praticamente encerrada, assim, continua, mas
temos um panorama, o que deu para ter, o que deu para... E aí, como o senhor acabou de falar, o retrato mesmo, fiel, é quando o senhor assumir e tiver acesso a todas as informações. E aí vai sendo feitos os ajustes de acordo com a transição. O senhor já nomeou todo mundo e uma curiosidade... Não nomeei ninguém ainda. Não, o senhor nomeou, meu amigo escolheu, né? Tem duas curiosidades que eu queria perguntar ao senhor. Uma delas, quanto é que foi economizado com essa reforma que o senhor fez? Assim? Eu sei que o objetivo não é esse, é dar agilidade ao serviço, mas com essa redução houve economia também, e isso é importante para os Claro cofres. que tem. Não, ela se impõe não só porque não é necessário, como é que você vai gastar numa coisa que não precisa. E é a economia que eu não sei como é que eu vou encontrar, né? Eu espero que seja menor do que estão me dizendo. Então, se você juntar uma redução aí de 300 cargos, mais 200 que não vão ser ocupados, mas poderão eventualmente um percentual esse ou aquele, conforme a necessidade, eu acho que chega aproximadamente a em torno de 20 milhões ano, não é? É o cálculo que eu faço de cabeça, não fiz. Em montantes que a gente falou aqui de 500, 300, 400, pode parecer pouco, mas não é. 20 milhões é muito dinheiro, dá para fazer muita coisa. Com 26 a gente fez o HUT. Pois é. Então, sim, outra curiosidade, o rapaz, o jovem que o senhor encontrou na campanha, que o senhor suspendeu a campanha, que não andava, que não ia para o colégio, como é que está a situação dele hoje? Está caminhando. Essa história, o senhor fez a cirurgia, né? Essa história ficou na minha cabeça, eu disse, eu vou perguntar ao doutor Silvio, ele voltar lá. O senhor já fez uma visita lá, como é que ele está, a situação dele? Nielson. Só as coisas boas da política, né? Por isso que a gente se apaixona por ela. O rapaz lá, o garoto lá do Monte Castelo, mora do lado de uma televisão, analfabeto aos 14 anos, porque tem um pé torto e só caminha de joelho. Que loucura, Teresina. Está lá normal, caminhando, tranquilo? Eu não vou dizer normal, mas ele está aprendendo a caminhar aos 15 anos de idade. Ele já tem 15 anos hoje. A deficiência que o senhor encontrou lá foi sanada? Mas botou ele para pisar no chão. Ele continua, o pé não é normal, mas ele pisa no chão direito agora. E pode ir para a escola. Minimizou muito, né? Ô Silvio, queria agradecer a sua presença mais uma vez e aproveitar aqui a oportunidade, já que nós estamos no mês de dezembro e já nos aproximando do fim do ano, eu queria deixar aqui o espaço para o senhor se dirigir aos teresinenses com a sua mensagem para quem está nos acompanhando da capital. Douglas, eu acho que os nossos costumes, né, por exemplo, de comunicação, né, eu não sei viver nem sem amigos, nem sem WhatsApp. O WhatsApp para mim é instrumento de trabalho. A gente fala menos, diz o que quer e vai. E esse período natalino é um período de muita reflexão, né? As pessoas ficam mais sensíveis, a gente percebe que a população sempre deseja boas festas, é um tempo com a chegada do nascimento de Jesus, que se repete no mundo inteiro. Eu conheço o lugar onde ele nasceu, lá na Palestina, lá numa igreja muito bonita, cuidada pelos muçulmanos. Eles é quem cuidam lá onde Jesus nasceu. Você desce uns degraus. E aí é um momento também de ter as simbologias. O que quer dizer o que a gente vê? É que nessa igreja, ela foi construída por Constantino, né, a pedido da mãe Helena. É imensa a igreja, imensa. Ela é maior do que a igreja de São Benedito. E lá na entrada, é uma portinha bem baixinha, né? Tem um portal baixinho, que para entrar, você tem que se curvar. Você não entra em pé. Qual é a simbologia disso? É que a gente tem que se curvar aos fatos, você tem que ter humildade. E tem tantas lições. O Natal, olha se o sentimento de Natal se prolongasse durante o ano todo. O mundo era diferente, né? E aí me permita só resgatar o início da nossa conversa. Você falou de entrar na igreja, se curvar, que é um gesto de humildade, combina exatamente com a palestra que foi dada pelo... É porque esse sentimento universal, né? Humildade. E a gente resiste para não ser. Mas a vida é melhor assim, né? Mas cada um decide. Deus dá a discricionariedade de ser como você acha que deve. Portanto, eu desejo um bom Natal aos teresinenses. O teresinense tem uma característica própria da solidariedade, da religiosidade, da fé, né? E eu acho que é um momento rico.
né, da gente estar celebrando um momento de reflexão, né? Já tem um cronograma, o horário da posse dia primeiro, o senhor já definiu com a sua equipe? Dia 18 é a diplomação pelo Tribunal Regional Eleitoral. A programação de transmissão, naturalmente, está sendo da atribuição da Câmara Municipal. O que me passaram aqui seria a posse de dia 1º, às 11 horas, lá no Teatro do Sesc, né? Aí à noite, à tarde. Na verdade, eu não sei bem. Mas no dia 1º, a posse do prefeito, vice e vereadores eleitos. No dia 2, pela manhã, uma missa. E à noite, um culto realizado na igreja Filadélfia, dos evangélicos. Então, o principal é isso, né? A posse dia 1º às 11 horas e no dia seguinte, dia 2, pela manhã, uma missa. Tem a posse do secretário da turma para começar a trabalhar, para poder... Rápido, que eu sou comprometeu, já dia 1º tem a posse do secretário. Tem um negócio de, quer dizer, dia 1º, nesse caso específico do ano que vem, dia 1º não tem folga nem para os secretários que vão assumir, nem para o doutor Silvio que vai assumir também, e muito menos para nós, somos jornalistas, que dia 1º a gente tem uma folgazinha, né? Agora não tem. É por isso que a Câmara está botando às 11 horas, que dá tempo o pessoal... para pelo menos dormir um pouquinho para chegar às 11 horas da manhã, porque... Então, senhor, obrigado mais uma vez. Obrigado. E espero que o senhor volte mais vezes para a gente ir sempre conversando e fazendo essa prestação de contas para a população. Vamos, a gente precisa conversar muito, dizer sim quando puder, dizer não, mas explicar ou não. Já uma das decisões tomadas, que depende da gente, nós vamos ter, eu acho que isso é uma coisa que sempre eu escutei, que as pessoas não conseguem falar com a gente. E é até explicar porque você tem muita coisa para fazer. Agora, eu passo o dia conversando com as pessoas, ouvindo, mais do que falando, mas eu, o prefeito, o vice-prefeito e todos os secretários terão um expediente toda semana para receber as pessoas. Diretamente, sem intermediário. Um dia por semana para receber direto as pessoas. Conversar com as pessoas para poder saber e resolver problemas. O senhor, inclusive, fez um anúncio, e nós inclusive comentamos aqui, que é da sua filha, que vai auxiliar sem remuneração nenhuma. Não, ela não tem cargo. Sem cargo nenhum. Nenhum secretário vai ter carro, ele deverá ter um motorista, porque até por uma questão de segurança, e provavelmente uma ajuda de combustível, porque não é justo, né? O salário da prefeitura não são muito grandes para estar trabalhando. Não são, os salários dos cargos não são atrativos como os das empresas privadas. Por isso é que eu agradeço a cada um que aceitou formar a equipe, assim, ter o desprendimento de cuidar da cidade, porque por dinheiro não é. Realmente a gente vê, não dá para... É missão, né? É missão. Mais uma vez, obrigado, doutor Silvio. Feliz Natal para o senhor, para a família inteira. Todos. E a partir do dia 1º de janeiro a gente começa, e a gente tem discutido muito isso, começa a dar essa reviravolta e começa a recolocar a Teresina nos trilhos. É a missão, né? Eu agradeço as oportunidades que Deus dá à população de Teresina, que confiou mais uma vez na gente. E a gente tem que dar conta do recado e fazer o que prometeu. Agora só para encerramento, está difícil agora, é o Hélio aprender a pescar, porque tempo não tem mais, né? Tem, vai dar tempo. Dá um final de semanazinho. Se você organizar o tempo, sempre dá. Organizar o tempo para ver se o Hélio cumpre a promessa, o Francisco. O Francisco está esperando esse peixe. Vai demorar, se não comprar, vai demorar. Obrigado, doutor Silvio. Obrigado, obrigado ao dia.